Queima de livros é talvez um dos sinais mais emblemáticos dos regimes totalitários e das máquinas de censura que esses regimes desenvolvem. Provavelmente a mais antiga queima de livros que se conhece, não só queima de livros, né, mas até o enterro de intelectuais, aconteceu na China, na dinastia Qin. Na HQ O Inescrito, essa, esses seriam os primórdios, né, da Cabalá Inescrita, a força que controla a ficção, que controla as histórias e que conduz todas as coisas em direção a um propósito específico. Mas, certamente, embora você tenha esse fenômeno acontecendo na Alemanha nazista, em outras ditaduras de esquerda, você tem destacadamente o cristianismo por trás da perseguição a ideias diferentes e queima de livros. O cristianismo é uma ideologia e uma religião totalitária, sem sombra de dúvida. Em Mein Kampf, Hitler diz que a intolerância diamantina do cristianismo só poderia ser superada por uma outra ainda maior, que ele propunha ser o nacionalsocialismo. O imperador Constantino, famoso Constantino, alvo de inúmeras conspirações, geralmente bobagens, né? Emitiu um edito imperial contra as obras de Ário. Ário foi um dos inimigos das ideias que venceram no Concílio de Nicéia, né? Ele é o provocador do concílio, de certo modo, já que ele propunha uma forma de avaliar Cristo que era bastante diferente da engenhosa doutrina da Trindade, que surgiu posteriormente. O próprio Ari dizia que ele era representante da tradição e que Atanásio, Alexandre, os vencedores do Concílio de Nicéia é que eram inovadores. Interessante, né? Essa questão de inovação em concílios continua até o Vaticano II, né? Inovar em concílios e rachar a igreja parece ser a tradição da igreja. Olha só o que Constantino ordenou relacionado aos escritos de Ário, ainda que essa posição viria a mudar, o Ário seria reabilitado depois novamente perseguido, né, suas ideias. Mas vamos ver o que o Constantino disse sobre os livros. Adicionalmente, se qualquer escrito redigido por Ário for encontrado, deve ser lançado ao fogo, de modo que a maldade de seus ensinamentos seja esquecida e que nada seja preservado dele. E anuncio aqui que se qualquer pessoa possuir um escrito diário e não lançar imediatamente ao fogo, será condenado à morte. Assim que ele for descoberto com a prova de seu crime, será submetido à pena capital. A tradição cristã é cheia disso, né? Existe uma questão disputada na academia, né? Se a carta publicada por Atanásio de Alexandria em 367, que lista os livros do cânon, se ela promoveu uma perseguição aos livros apócrifos e gnósticos ou não. Alguns defendem que sim, a Elaine Pagels, que escreveu vários livros sobre gnosticismo, defende que sim. Como a biblioteca de Nag Hammadi foi enterrada nessa época, isso pode sinalizar que realmente isso aconteceu, mas hoje essa ideia é contestada, né? Isso não quer dizer que não houve uma perseguição ali, mas que os livros sobreviveram. A mesma coisa na questão de Ário, né? É suposto que a pena capital não foi tão rigorosamente aplicada. Só que isso não quer dizer que o cristianismo não pegou pesado em outros momentos, perseguindo outras ideias. A própria queima da Biblioteca de Alexandria, que é muito nebulosa, tanto a data como quem queimou, os motivos que queimaram, que é uma das maiores perdas de patrimônio cultural da história da humanidade, mais de 9.000 manuscritos estavam lá dentro, é atribuída por muitos aos cristãos. Em 1244, por conta das disputas de Paris, que foi um julgamento do Talmud, né, iniciado 4 anos antes, em 1240, por conta de um judeu convertido que traduziu o Talmud e levantou 35 acusações contra ele. Em virtude desses eventos, não só várias cópias do Talmud, mas uma quantidade imensa de manuscritos judaicos, que dizem enchiam até 24 carruagens, foram todos queimados. Em 1640, na Alemanha,
várias das traduções das Bíblias de Lutero foram todas queimadas. Em 1730, o arcebispo de Salzburgo, ele pessoalmente supervisionou a queima de livros protestantes, todos os livros que ele conseguiu encontrar na região. Então, o cristianismo tem uma história bizarra de supressão do pensamento, de destruição de livros. E a lista é longa, né? Queima de livro aconteceu no Sri Lanka, na Bósnia, no Chile, como eu falei já antes, na Alemanha nazista, na União Soviética, né? Livros chamados de decadentes. Isso aí sempre se repete nos regimes totalitários. E durante o macartismo, na década de 1950, nos Estados Unidos, a paranoia comunista também fez com que muitos livros considerados comunistas fossem queimados. Não eram nem propriamente livros comunistas. Isso aconteceu também nos anos 50. E sabe o que mais aconteceu? O que você está vendo nessa imagem aí. O psiquiatra Frederick Wertham iniciou uma cruzada contra os quadrinhos. Ela é disputada hoje em dia. Algumas pessoas tentam minimizar a influência do Wertham, mas seja como for, ela concluiu-se em cenas como essa aí que você está vendo. Crianças e pessoas reunindo histórias em quadrinhos e queimando em público. Como foram queimados livros religiosos no passado, livros filosóficos no passado. Os Estados Unidos, é o mesmo período, né? São os anos 50. Há uma paranoia comunista, mas não é apenas uma paranoia comunista. Há uma paranoia cristã e moralista. Não é curioso que a artilharia desse tipo de mentalidade, desse tipo de consciência, tenha se voltado para as histórias em quadrinhos? Não é curioso que, de repente, as histórias em quadrinhos que tinham sido tão importantes uma década antes, para que os americanos enfrentassem, principalmente não os americanos da linha de batalha apenas, mas os americanos que ficaram nas suas casas, as crianças que ficaram sem pais, para que eles enfrentassem aquele momento terrível que foi a Grande Guerra Mundial. Não é curioso que, de repente, essas mesmas HQs tenham se transformado num problema, numa ameaça, na corrupção do inocente, como anunciava o Erta? Não é estranho que, de repente, o Superman tenha se transformado numa figura associada ao fascismo? Os Estados Unidos tinham encontrado o seu paraíso, a sua era de ouro, e não queria sair dela. Não queria, de modo algum, que nada ameaçasse esse paraíso. Imagina quanta escuridão se formou no coração das pessoas, enquanto elas externamente pareciam viver uma época de inocência, uma época de bons costumes. Os heróis sobreviveram a duras penas, se transformando em piada. Claro que isso também promoveu alguns dos momentos mais interessantes da Era de Prata, dos quadrinhos, mas o fato é que os heróis estavam proibidos de ser eles mesmos. Os que sobreviveram precisavam ser transformados em bons moços, precisaram ser postos sob controle. Os anos 80 e 90 viram os quadrinhos se transformar num grande fenômeno. Como sempre acontece, pessoas que não têm nada a ver com os quadrinhos, que não amam quadrinhos, chegaram e fizeram muito mal para essa mídia, para esses universos. Recentemente eu tenho falado sobre isso, né? Sobre forças das trevas que pretendem destruir os quadrinhos. E não é interessante ver essa imagem? Não é interessante ver o que isso representa? Que ao longo da história, filosofias, pensamentos religiosos, pensamentos sobre Deus, sobre o universo, foram sempre perseguidos, destruídos, eliminados. E que na América cristã, que supostamente havia vencido o nacionalsocialismo e o fascismo, e que agora tinha como seu inimigo mortal o comunismo russo, olha para as histórias em quadrinhos e vê nelas uma fonte de envenenamento. As mesmas histórias que tinham sido tão importantes uma década antes, como eu falei agora há pouco. Não é curioso que nós vejamos isso, histórias em quadrinhos sofrendo o mesmo destino dos textos de Nestório, de Ário, de Lutero,
tratadas como heresia, como desvio do pensamento dominante, como algo que poderia afastar as pessoas de um padrão que se desejava estabelecer. Eu acho que mesmo depois dos anos 80 e 90, quando a bolha de quadrinhos estoura, ainda vou falar disso aqui no canal, eu acho que os quadrinhos nunca se recuperaram. E eu acho, não, eu tenho certeza. E o status dos quadrinhos é muito baixo para pessoas que dizem gostar muito de super-heróis. Eu ouço sempre zombarias, menosprezo com os bonequinhos. Há uma espécie de rejeição, de resistência, de aversão instalada nas pessoas. Por quê? Será que esses quadrinhos, será que essa mídia tão desprezada, tão ultrapassada, tão analógica ainda, embora obviamente hoje hajam quadrinhos digitais, aliás, quase que feitos inteiros de maneira digital, será que essa mídia, ela tem algo de especial que pode mudar nossa forma de pensar, que pode mudar nossa forma de ver o mundo? Será que tem? E que por isso ela enfrenta a resistência, e a resistência agora está dentro de casa. As empresas que exploram essas pessoas, como o Grant Morrison se refere a eles, Stan Lee também se referia assim, Chris Claremont se referiu assim aos X-Men. Será que as empresas que exploram essas pessoas e se voltaram contra eles perceberam que têm mais poder e mais capacidade de influenciar e manipular os outros através do cinema, através do som, da música, de Hollywood, de controlar a alucinação, como a gente tem falado aqui já há algum tempo? É evidente que sim. Eu disse recentemente que quando você vê um filme do Chris Evans, você não está vendo o Capitão América, você está vendo o Chris Evans. Mas a ideia, Capitão, está ali de um modo ou de outro. Tá subordinada ao Chris Evans, mas ela está lá. Ou seja, restou bastante dessas ideias para movimentar nossa alma, para movimentar o nosso inconsciente, para movimentar as forças anímicas dentro de nós, mas não o suficiente, não restou bastante para que nós possamos ascender, para que nós possamos questionar o status quo. Por isso, o que sobrou das revistas é um aparelhamento à causa woke, e o cinema é o que são os super-heróis para a esmagadora maioria das pessoas. Os quadrinhos não são queimados em praça pública hoje, e os regimes totalitários sabem muito bem se disfarçar de democracias, de liberdade, de diversidade, mas os quadrinhos ainda são destruídos dentro das mentes que se recusam a saber o que eles realmente são.